Oi pessoal, meu nome é Arley Abrantes e você está no canal Autismo, História e Inclusão. Você sabia que o autismo só passou a ser considerado um distúrbio com um diagnóstico específico a partir da década de 1940? Aqui nesse vídeo você vai continuar acompanhando a professora Bruna Alves Lopes, que é doutora em Ciências Sociais Aplicadas e autora da tese Não Existe Mãe Geladeira, uma análise feminista da construção do ativismo de mães de autistas no Brasil. Ela vai nos fazer uma breve apresentação de alguns pioneiros considerados os principais estudiosos desse assunto. Então, se você ficou curioso, assiste esse vídeo, dá um like, se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho e compartilha com outros interessados. Lembrando que aqui mesmo nessa playlist de divulgação científica você pode encontrar outros vídeos de seu interesse. E se você quiser acessar a tese completa dela, eu vou deixar o link aqui na descrição ou nos comentários. Eu considero, assim, a história do autismo tem várias figuras, né, do campo acadêmico que são muito significativas, né? Para pensar ali, principalmente o começo da discussão sobre autismo, então, década de 40 até década de 60 ali, talvez se forçar um pouquinho até década de 70, eu considero dois nomes, três, né? Três nomes muito importantes, que seria Léo Kanner, Bruno Bettelheim e Bernard Hinland, né? Primeiro desses, quem que foi Léo Kanner? Léo Kanner foi um psiquiatra infantil, ele é considerado como o pai da psiquiatria infantil nos Estados Unidos, então é um nome muito importante, já era muito famoso em vida. Tanto que aqui mesmo no Brasil nós temos uma influência do Kanner muito significativa. Nós temos figuras, psiquiatras infantis que estudam autismo, que foram alunos do Léo Kanner ou tiveram influência dele. Tivemos aqui também comunidades terapêuticas, enfim, várias instituições que tiveram, de uma forma direta ou indireta, uma relação com o Léo Kanner. E o Léo Kanner, na década de 40, ele vai publicar um artigo em que ele vai apresentar um estudo de caso com algumas crianças, e ele vai dizer que ele estava apresentando uma nova categoria diagnóstica, porque as crianças, por ele analisados, tinham comportamentos que até então não era descrito na literatura médica, né? E que não poderia ser confundido com outros diagnósticos comuns na época, né? Como a esquizofrenia, o retardo mental, enfim, né? Outras categorias diagnósticas, né? Nesse artigo, o Kanner ele vai dizer que ele acreditava que o autismo tinha uma característica orgânica, mas, e aí acredito eu, muito influenciado pela ascensão da psicanálise também naquele contexto, ele vai dizer que algumas características da família não poderiam ser ignoradas, né? Então ele vai falar que eram famílias de pessoas muito eruditas, né? Pessoas que também eram um pouco distantes, enfim, que se preocupavam com questões mais intelectuais do que afetivas, digamos assim. E essa fala dele vai abrir caminho junto com uma entrevista que ele deu depois para a construção da ideia da mãe geladeira, que assim não é um conceito acadêmico, ele é mais um discurso popular, digamos assim. Então, em nenhum trabalho você vai ver descrito lá, nenhum trabalho acadêmico da época, você vai ouvir falar de mãe geladeira, mas era algo que permeava todo o imaginário da época, né? Que era o quê? As mães geladeiras, elas eram uma categoria das mães más. Então, você tinha várias mães más, tipo,
que nem a gente fala hoje muito da mãe narcisista, né? Mas enfim. Então você tinha várias mães que eram ruins, que não exerciam sua maternidade de forma adequada, e entre elas tinha a mãe geladeira, que era especificamente a mãe de autista. E o que isso representava? Dizia que essas mulheres, por negarem supostamente negarem a maternidade, não quererem serem mães, elas rejeitaram, de forma consciente ou não, seus filhos, e a partir disso, essas crianças entraram, entre aspas, em estado autístico. Né? Então, quem que seria o autista? O autista, ele seria alguém que foi rejeitado, né? Alguém que não foi amado, não se sentiu amado pela sua família, em especial pela mãe. Aí entra o Bruno Bettelheim, que ele pega essas ideias e acentua elas, né? Então, o Bruno Bettelheim, na Fortaleza Vazia, ele chega a comparar as mães de autistas a guardas de campo de concentração. E aí ele pergunta qual que é a diferença entre uma pessoa que passou pela experiência do campo de concentração e uma criança autista, né? E a resposta dele é que um judeu que acabou sendo preso, ficando no campo, ele pôde, ao longo da vida, construir uma base psíquica para poder se estruturar e lutar contra aquele processo de desumanização que ele estava vivendo no campo de concentração. A criança autista, ela sofre esse processo de desumanização antes dela criar uma base mental forte o suficiente para rejeitar isso. Então, para ele, é essa a diferença, né? E, enfim, né? Ele vai ser um cara que vai ser muito lido, ele vai receber financiamento de várias instituições importantes para fazer as suas pesquisas. Na década de 90, no Brasil, qualquer curso que fosse falar de autismo, então, principalmente pensando ali a psicologia e a pedagogia, iria usar o Bruno Bettelheim como base. Na história, o Bruno Bettelheim ficou mais conhecido pelo livro A Psicanálise dos Contos de Fadas, que eu não sei se alguém já leu aqui. Mas ele foi um cara muito lido, né, até a década de 90, e na década de 90, quando ele cometeu suicídio, começaram a vir várias histórias questionando o currículo dele, falando de situações violentas que apareciam na clínica que ele dirigia e tal. Enfim, e aí o mito Bruno Bettelheim começa a ser desmontado e hoje ninguém quase fala dele, né? Mas ele foi um homem muito lido e muito aceito tanto academicamente como pela cultura pop, de modo geral. Eu lembro que, se não me engano, o Woody Allen fez um filme com o Bruno Bettelheim, enfim, né, e tal. E aí nós temos o Bernard Hyland, que também foi um psicólogo, ele foi pai de um menino autista, e ele foi um dos primeiros a escrever um livro criticando essa discussão psicológica, digamos assim, do autismo e defendendo com maior rigor um debate mais orgânico, né? E esse livro dele foi importante porque foi prefaciado pelo Léo Kanner. Então a gente vê uma tentativa do Léo Kanner de se redimir da discussão que ele levantou anteriormente, dessa brecha que ele abriu.